O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, minimizou os atritos que teve com bolsonaristas na semana passada por ter apoiado a reforma tributária. Em reunião com integrantes do PL na última quinta, o ex-ministro da Infraestrutura, que é afiliado aos Republicanos, foi hostilizado ao tentar explicar os motivos que o levaram a trabalhar pela aprovação do texto. Na sexta, após a PEC passar na Câmara, o que representou uma derrota para o bolsonarismo, o ex-presidente e Tarcísio se reuniram em Brasília para apaziguar os ânimos. Ontem, em evento no Parque do Ibirapuera, onde acompanhou uma cerimônia sobre a Revolução Constitucionalista de 1932, o governador de São Paulo disse que sempre será grato a Bolsonaro e que é normal ter divergências. Tudo, aliás, conforme a gente apontou aqui que seria a tendência, hein? Abre aspas, se estou aqui é por causa dele, Bolsonaro. Não é possível que a gente vai concordar sempre com tudo. Já era assim quando eu era ministro. Tinha situações em que eu discordava dele e procurava assessorá-lo da maneira mais respeitosa e mais legal. Sempre tive uma lealdade muito grande. Os pontos que eu tinha sobre a reforma, eu já tinha passado para ele. Está tudo bem. Fecha aspas. Depois das declarações do governador, Bolsonaro retribuiu o aceno e postou uma foto em seus stories no Instagram em que aparece abraçando Tarcísio. Uma das frases da publicação diz: nossa gestão. A produção pode colocar a foto aí na tela, já está, o pessoal está assistindo. Muito bem. Grebe, eu vejo assim, o Tarcísio, obviamente, até mirando 2026, e claro, até uma base de apoio para o próprio governo dele em São Paulo, ele tenta não desagradar muito ao eleitorado mais bolsonarismo raiz. E o Bolsonaro sabe que ele não pode abrir mão do apoio político de um governador de um estado do tamanho de São Paulo. Então, mesmo que haja esses ruídos, e acho até bom, pelo menos, né, já que o Tarcísio tem toda essa gratidão ao Bolsonaro, que ele mostre que haja divergências, né, a coisa acaba desse jeito que a gente mostrou. O Bolsonaro está numa situação muito diferente daquela que ele tinha quando estava na presidência, né? Na presidência ele podia demitir um personagem como o Fábio Weintraub, que acabou se desentendendo com ele. Ele tinha uma influência brutal, inclusive sobre... Abraham Weintraub. O Abraham, perdão. Misturou o Fábio Weingarten com Abraham Fé Weintraub. Maria. Saiu o Fábio Weintraub. Acontece que... E o pior é que... Não, por favor, pelo amor de Deus, Grebe, o Brasil não merece isso, pelo amor de Deus. Essa cria, né? Essa cria. Pelo amor, não, Grebe, pelo amor de Santo Cristo, por favor, não merece isso, não merece. O pior é que Fábio Weintraub é um poeta aqui de São Paulo, que uma vez eu já fiz isso por escrito. E ele me mandou uma mensagem assim lamentosa: por favor, não repita isso, não sou eu. Mas tá, os dois estão muito próximos, eu entendo a confusão, eu entendo, às vezes se parecem muito. Abraham Weintraub, né? Ele podia mandar embora, ele podia fazer pressão sobre os deputados lá da base dele. Agora o Bolsonaro está numa posição mais frágil. Exato. Certo? Ele, como você disse, não pode se dar ao luxo de ficar jogando aos leões apoiadores que, enfim, não fizeram nada assim de tão grave, não teve nenhuma afronta direta do Tarcísio de Freitas ao Bolsonaro, não teve nenhuma traição daquele tipo que os bolsonaristas costumam reclamar, não houve crítica ao Bolsonaro, ele não falou... Não pode se dar ao luxo de abrir mão de um aliado como esse, menos de um mês depois de ter se tornado inelegível. O futuro, o cenário são ainda absolutamente incertos, está todo mundo tateando para entender quais vão ser as consequências dessa inelegibilidade e tudo mais. Então, o fato é que a gente vai ver, por um tempo, o Tarcísio e o Bolsonaro fazendo esse minueto, né? Essa dança de salão, assim, às vezes afasta um pouquinho, às vezes junta, tal. Agora, acho até que a gente vai falar sobre isso, né, Felipe? Tem ali um grupo mais radical no bolsonarismo que não está muito disposto a passar, a facilitar a vida do Tarcísio, que levou muito a sério o fato dele não ter seguido a orientação de não apoiar a reforma tributária. Então, assim, é isso. Vai ter também essa milícia vigiando muito de perto todos os passos do Tarcísio, e ele não vai ser poupado.
Não vai ser poupar. Não faz muito da natureza, não é muito da natureza desse grupo poupar ninguém, né? Agora uma coisa não é desvinculada da outra, né? A família Bolsonaro faz esse jogo, afaga, mostra que de vez em quando tem divergência, mas continuamos juntos, até porque o Bolsonaro precisa, mas a militância é deles. Sim, você A tem razão. militância é da família. A família que solta os cachorros quando quer. Solta em cima para fazer o jogo do tira bom e do tira mal. Então é para o governador saber que se ele sair muito da casinha, os bolsonaristas vão lá para encher o saco dele. São parlamentares, são militantes, gente ali que administra contas nas redes sociais, para a gente falar dessa maneira. Então, eles têm ali a sua patrulha, embora essa patrulha esteja muito mais esvaziada, porque Bolsonaro agora não tem mais a máquina pública. Então, não tem mais como bancar o salário de tanto militante que recebia em gabinete. Exatamente. Você está lotado em gabinete, supostamente como assessor parlamentar, mas no fundo está fazendo militância virtual. Está atacando adversário dos membros da família, está atacando jornalista independente, né? E aí querem que a gente deixe todo esse pessoal ficar atacando, administrando um monte de conta, distorcendo o nosso trabalho, etc. É assim que eles fazem, fizeram isso ao longo de 4 anos. Vamos ver como é que vão se comportar, se em algum momento a corda vai arrebentar, ou se o Tarcísio vai conseguir equilibrar aí tudo para chegar em 2026 abarcando todo esse eleitorado insatisfeito com o governo. E eu queria lembrar uma coisa, eu vi, não me lembro qual foi o deputado bolsonarista falando, quero ver se o Tarcísio aguenta o tipo de campanha, né, que a gente fez contra o Dória. Eu acho uma comparação problemática essa também, porque quando o bolsonarismo começou a bater no Dória, ele já tinha uma rejeição própria dele. O Dória governava de um jeito que, mesmo sem bolsonarismo, já causava uma certa rejeição em uma parte considerável do eleitorado. O Tarcísio ainda não tem isso. Então é um pouco imprevisível saber qual seria o efeito de um ataque contínuo, pesado, para um cara que até agora não fez nada para conquistar essa antipatia natural que o Dória tinha, né? Então, assim... Do personalismo, né? O Tarcísio não tem muito. Não tem muito isso. O Dória era muito, às vezes, histriônico, tinha aquela coisa, marqueteiro, né? Marqueteiro, peito inchado. O Tarcísio não criou essa irritação em relação a ele ainda, né? Então, exato. Eu acho que a gente vai ter alguns meses aí de todo mundo dando um tiro para ver qual é o efeito que faz, retorna um pouco, né? Vai ser aquele jogo de futebol em que os times se estudam, né? Mas não acho que tem paz absoluta à vista também, não. Não tem paz absoluta à vista, e se durar mais ou menos de uma maneira conciliável até ali 2020, final de 2025, pode ser que o maior ruído venha num momento de composição de chapa. Quem iria junto com o Tarcísio? Michele, é um dos filhos, aí vai ter gente do lado do Tarcísio falando, pelo amor de Deus, não bota esse pessoal. O Fábio Weingarten é um nome ventilado também. Pois é, aí vai ter gente com medo que a chapa seja estragada, outro, né, o bolsonarismo com medo de uma chapa muito limpinha, né, porque eles consideram-se muito ruim, né, esse negócio de ser limpo e tal, tem que ser um tanto sujinho, né, tem uns militantes que são assim, eles reclamam, vocês querem uma direita limpinha. Eu quero uma farinha no colo, né? Exatamente. Uma farofa no tem colo. Tem que ter a farofa no colo. Aquilo é marketing também, né? Exato. Flávio e Carlos Bolsonaro, já vou chamar o Wilson, mas só para complementar, filhos do ex-presidente também fizeram acenos ao governador de São Paulo. Essa é uma parte aí do tira bom, né? No Twitter, o senador publicou uma foto com Tarcísio, afirmou que atacá-lo, além de não ser inteligente, é uma grande injustiça. Vamos acompanhar na tela o post do Flávio, tá aí. E o Carlos Bolsonaro seguiu a linha adotada pelo irmão mais velho, fez elogios ao governador de São Paulo no Instagram. Na postagem, o vereador federal, internacional, né, o primeiro e único vereador federal internacional do Rio de Janeiro, afirmou que Tarcísio sempre foi sensacional. Vamos acompanhar na tela também, aí vocês estão vendo a postagem do filho 02, estão ensaiadinhos, abre aspas, Tarcísio sempre foi sensacional, nunca nem vi o Carluxo usar essa palavra, demonstro minha admiração a ele
e que a cada dia desenvolva mais o jogo político diante de tantas raposas. Um forte abraço, governador. Fecha aspas. Carluxo comportadinho, elogiando. Wilson Lima, suas considerações. Já que a gente está falando de uma direita limpinha, né? Deixa eu utilizar uma frase bonitinha para o que aconteceu, pelo menos na minha opinião. Eu acho que a água bateu no popozinho do ex-presidente. É isso aí. Porque, para não utilizar outro termo. Porque é o seguinte, vamos mirar para 2026, vamos observar o cenário para 2026. O Tarcísio de Freitas, hoje, ele é o nome dentro ali do espectro da direita mais bem cotado. Eu já falei isso aqui. Ele tem um capital político inicial de pelo menos 10 milhões de votos. Então esse capital ele não pode ser desprezado. O Jair Bolsonaro ele vai ter que entender que ele, neste momento, é cabo eleitoral. A função dele é ser cabo eleitoral nesse momento. Então, se ele também radicalizar demais e fugir para uma ala e fugir desse espectro, dessa direita um pouco mais limpinha, utilizando esse termo, ele vai se isolar ali como se fosse uma espécie de PSOL verde e amarelo. Eu já falei isso aqui. Então, não é muito inteligente. O Tarcísio também percebeu que não adianta você criar um embate com ele, porque você pode ter esse efeito João Dória, né? Apesar do João Dória ter aquele jeito, né? De, enfim, marketing, etc. O Dória, no primeiro ataque do Jair Bolsonaro, ele já foi para cima do ex-presidente. Então, o Tarcísio também deu uma recuada, porque ele sabe que ele tem muito a perder. Os dois têm a perder no ataque, numa briga entre os dois. Porque é o seguinte, hoje, vamos lá, vamos pensar aqui de forma muito pragmática. A direita vai ter que, tirando o Tarcísio, você tem o Romeu Zema, que está louco por essa briga, porque, né, provavelmente ele pode até não ser ele não é dos quadros do PL, então assim, o Novo tá louco por essa briga, porque seria interessante para o Novo ter um presidenciável, ter alguém com chance de chegar à presidência da República com apoio do PL como partido satélite. Então assim, o Zema tá ali na dele. Tirando esses dois, a ala mais radical do PL vai apostar em quem? Nicolas Ferreira? Gustavo Gayer? Sabe? Não tem nome, entendeu? Então não tem nome. Então assim, não faz sentido, até mesmo para o bolsonarismo, partir para um enfrentamento do governador de São Paulo. Agora sim, Felipe, o que me incomoda nesse debate, e algo que eu tenho identificado nas redes bolsonaristas, digamos assim, é que você tem uma atitude, e aí um ponto, né, os caras incorporam esse discurso, não, porque o Tarcísio de Freitas se vendeu ao establishment, né? Se vendeu ao sistema, virou candidato do sistema. Nós temos que ter alguém contra o sistema, alguém que tenha a mesma postura do Jair Bolsonaro de enfrentar o sistema e de pagar e de arcar com as consequências de ter enfrentado esse sistema. O problema é que quando você adota essa postura radical, quando você adota uma postura de tentar enxergar a direita como um núcleo radical, você sacrifica a própria direita.